Olá, bom dia! Eu sou o Carlos Moresco. E eu sou a Marina Raimann. E na Coluna Dinheiro desta semana, dia 15 de fevereiro, nós trazemos uma dica para você que adora investir em imóveis. Você sabia que existem alternativas bem interessantes para investir em imóveis, não é mesmo, Marina? Isso mesmo, é possível viver de renda aplicando em fundos imobiliários em vez dos imóveis físicos em si, e ainda com algumas vantagens. Desde que os brasileiros começaram a perceber isso, as carteiras de fundos imobiliários crescem sem parar, né? E é cada vez mais vistas nas carteiras dos investidores. É uma forma mais simples, mais prática, rápida, né, de se aplicar, de se investir no setor imobiliário. Você que está nos acompanhando já conhece os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são como condomínios de investidores que se reúnem para aplicar em aplicações no mercado imobiliário. A forma mais tradicional é que esses recursos sejam destinados para construção ou aquisição de imóveis que posteriormente vão ser locados ou arrendados. E aí, após os ganhos obtidos com essas operações, são divididos entre os cotistas dos fundos na proporção em que cada um aplicou. E as decisões sobre o que fazer com esses recursos seguem objetivos e políticas pré-definidas, né? O que determinará a valorização ou a desvalorização das cotas do fundo imobiliário, né? E a soma dos recursos que compõem o fundo imobiliário, né, é dividido entre as cotas do fundo, né? O cotista ele não pode exercer nenhum direito real sobre o imóvel, mas também ele não tem essa responsabilidade de responder por nenhuma das obrigações do imóvel em si, que é sim função do administrador do fundo. Então, embora muitos fundos imobiliários eles tenham a distribuição mensal dos rendimentos, eles não podem ser considerados investimentos em renda fixa por duas razões. A primeira é que a gente não tem a garantia da manutenção desses rendimentos todos os meses, porque podem haver desocupações por parte dos inquilinos e vacância nos imóveis. E a segunda razão é porque as cotas, né, a valorização das cotas desses fundos imobiliários, elas sofrem bastante oscilação, muitas vezes na mesma proporção das ações, seja por fatores do mercado ou pela própria gestão da carteira do fundo imobiliário. Então, por esse motivo, tem que se tomar cuidado porque não é investimento em renda fixa. Mas e como funcionam esses fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários eles são classificados em alguns grupos diferentes, né? No caso, a gente trouxe aqui para vocês que é o fundo imobiliário do tipo de tijolo, papel e os híbridos, né? No caso, os fundos de tijolo, eles investem em imóveis físicos, né? Os imóveis em si, que podem ser galpões logísticos, podem ser shopping centers, né? Grandes shoppings, lajes corporativas, podem ser hospitais, podem ser hotéis, né? Os imóveis físicos em si. Outra classe de fundo imobiliário são os fundos de papel, né? Que eles investem em títulos de mercado relacionados ao setor imobiliário, né? Que no caso, a letra de crédito imobiliário, né? A letra hipotecária e o certificado de recebíveis imobiliários, o CRI, que a gente vê bastante também em carteiras de fundos imobiliários. E os fundos híbridos, que sim são a junção dos dois, né? Então, são fundos imobiliários que investem tanto em imóveis, né, em fundos de tijolo, quanto os de papéis. Como acontece nos outros tipos de fundos, nos fundos imobiliários o investidor adquire cotas dos fundos. A valorização dessas cotas elas podem se dar tanto pelos rendimentos quanto pela própria valorização das cotas que são negociadas em bolsa na proporção de que cada investidor aplicou. A grande vantagem de você poder adquirir cotas de fundos imobiliários é que a partir de aplicações, muitas vezes com menos de R$100, você já consegue adquirir essas cotas. E quais são os custos para a gente começar a investir em fundos imobiliários? Nós temos as taxas de administração desse fundo, que é cobrado pelos gestores para fazerem toda a administração dos recursos, e alguns fundos também vão cobrar taxa de performance, que nesse caso são cobradas quando a performance do fundo supera um indicador de referência. Também é preciso ficar atento às taxas de corretagens que podem ser cobradas pela corretora, né, para fazer intermediar as operações.
E também é preciso ficar atento se a corretora na qual você decidiu aplicar, né, e investir em fundos imobiliários cobra pela custódia ou pela guarda das cotas dos seus investimentos em fundos imobiliários. E uma das formas mais conhecidas e atrativas de retorno dos fundos imobiliários são a distribuição periódica dos rendimentos desses fundos. Por lei, eles são obrigados a distribuir esses rendimentos no mínimo uma vez por semestre. No entanto, é muito comum a gente ver essas distribuições de rendimentos uma vez por mês, o que gera essa renda recorrente desse tipo de investimentos. A renda do aluguel dos imóveis pertencentes à carteira de fundos imobiliários é a mais comum. E também não é raro ver que esses rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários superem taxas referentes do mercado, como o CDI, por exemplo. Então, muitas vezes pode fazer sentido você ter uma parte da sua carteira aplicada no fundo imobiliário para ter esse rendimento recorrente. Todo mês vai cair esse valor em saldo da sua conta. No entanto, também podem haver perdas no meio do caminho, pois, por exemplo, pensamos que no fundo imobiliário há um imóvel alugado. Se esse imóvel for desocupado, você pode ter a desvalorização desse imóvel, você pode deixar de receber esse aluguel. Com isso, pode afetar o recebimento dos rendimentos desse fundo imobiliário. Uma outra particularidade dos fundos imobiliários é no que diz respeito à cobrança de imposto de renda. Para pessoas físicas, a cobrança do imposto de renda sobre o rendimento é isenta, esse é um ponto muito positivo. Então, todos os rendimentos mensais, que seriam como se fossem os aluguéis dos fundos imobiliários, não são tributados, o dinheiro entra líquido, na conta dos cotistas desses fundos. E o ganho de capital, quando você vende uma cota do seu fundo imobiliário com a valorização, incide a alíquota de 20% sobre a valorização da cota. Mas, no caso, os aluguéis, os rendimentos mensais, eles são isentos de imposto de renda, o que é uma vantagem bastante grande sobre dos fundos imobiliários em relação aos imóveis físicos. E para acompanhar o desempenho dos fundos imobiliários, o IFIX é o índice composto por cotas dos fundos imobiliários negociados na B3. Esse IFIX reflete tanto as variações nos preços das cotas dos fundos, como também o impacto da distribuição dos rendimentos desses fundos. A carteira do IFIX é revisada periodicamente, a cada 4 meses, e para ser incluído no índice, o fundo imobiliário precisa obedecer alguns critérios, que são ter sido negociado em pelo menos 60% dos pregões no período da vigência das 3 carteiras anteriores. E como já foi comentado, todo fundo imobiliário ele possui um gestor. Qual que é o papel do gestor dentro do fundo imobiliário? O gestor é quem vai decidir quais imóveis alugar ou adquirir e também o que será feito com o dinheiro dos investidores. Nesse caso, é muito semelhante ao gestor de um fundo de ações, por exemplo, mas ao invés de ele estar selecionando quais ações ele comprar, ele vai estar selecionando em quais imóveis, quais localidades de fazer essas aplicações. Outra atribuição do gestor é também selecionar e se relacionar com os intermediários contratados para fazer essas operações. E claro, tudo isso tendo em vista a perspectiva de retorno, o nível de risco que esse fundo vai ter e também a liquidez de cada um desses ativos. E também é preciso sempre considerar a política de investimento e os objetivos que são definidos no regulamento do fundo. Mas e é seguro investir em fundos imobiliários? Pois bem, os fundos imobiliários eles são regulados, são acompanhados tanto pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, quanto pela B3 quando são negociados no pregão. No entanto, isso não tira os riscos dos fundos imobiliários, que é de fato a oscilação das cotas, o movimento de mercado. O que isso quer dizer? Uma crise econômica, por exemplo, pode reduzir a ocupação de imóveis. Por exemplo, na época do coronavírus, em lockdowns, a tendência de home office às vezes pode afetar lajes corporativas ou alguns shopping centers nesse sentido, essa época de crise econômica. Tá? Mesmo que temporariamente, o rendimento desses fundos imobiliários podem sim sofrer esse impacto. Mas assim também, como na compra de um imóvel de tijolo, devem ser levados em considerações os ativos que estão atrelados àquele fundo imobiliário.
como na compra do imóvel, você vai reparar na região que ele está localizado, se é um local que tem previsão, tem projeção de crescimento econômico, tudo isso também deve ser levado em consideração na escolha do fundo imobiliário que você vai aplicar o seu capital. Quais são as vantagens e desvantagens de se investir em fundos imobiliários? A primeira grande vantagem é que você tem um gestor profissional, né, que vai estar ali tomando decisões baseadas em critérios e análises, né, sobre quais investimentos que ele vai fazer, enquanto que para um investidor pessoa física tomar essas decisões acerca dos imóveis muitas vezes é penoso, né? Em contrapartida, se você é um investidor que conhece do ramo imobiliário, você não pode interferir nas decisões do gestor desse fundo. Outra vantagem é que você pode negociar as cotas dos fundos imobiliários de modo fracionado, enquanto que no imóvel físico você não consegue vender parte dele, né? Caso você precise de liquidez, você precise ter acesso a esse dinheiro, em fundos imobiliários isso é possível, você pode vender uma parte do valor que você tem aplicado nos fundos. Também, outra grande vantagem é que você não precisa arcar com os custos de certidões, escrituras, né, todos os custos com o cartório, nem mesmo com a manutenção dos imóveis, né, que estão ali sob gestão. Todos esses custos da administração dos imóveis, eles são diluídos entre todos os cotistas e ficam a cargo, né, a responsabilidade do gestor desses fundos. Mas e a pergunta, né? Qual é a vantagem entre investir em fundos imobiliários ou comprar imóveis? Qual é o melhor para mim? Isso é necessário ser feito uma avaliação pessoal do objetivo e do perfil de investidor de cada um. Vamos dar um exemplo. Se você gosta do setor imobiliário, mas tem um capital limitado para se investir no setor, o fundo imobiliário pode ser interessante. Ou também tem pouco tempo para se dedicar na administração desses imóveis. Tem que cuidar do inquilino, tem que cuidar da manutenção do imóvel, tem que cuidar de tudo que envolve em si o imóvel para ele estar em bom estado, né? Então, dedica-se tempo a isso. Ou também quer investir em outros ativos financeiros do setor imobiliário além dos próprios imóveis. Se você já tem imóvel físico, mas quer diversificar, né? Diversificar seu portfólio, então sim, os fundos imobiliários são uma boa opção. Porém, né, de outro lado, se você gosta dessa sensação de ter o imóvel físico, de chegar e olhar, este é meu apartamento, esse é meu imóvel, minha casa, né, a compra do imóvel em si pode ser mais confortável, pode ser melhor para a sua situação, né? Ou também a questão de estar disposto a lidar diariamente com os inquilinos, né? Essas situações todas que envolvem aluguel, ou também não gostar do ambiente de bolsa de valores, não se sentir confortável com essas negociações desse mercado, né? E também acha que há oportunidades de investimento na compra de imóveis físicos que os fundos imobiliários não englobam, né? Então, aí, nesses casos, a compra em si do imóvel físico pode te atender melhor que aplicar em fundos imobiliários. E para tornar isso um pouco mais prático, né, uma comparação entre investir em um imóvel físico ou em um fundo imobiliário, nós trazemos aqui um exemplo. Claro que esses valores eles podem variar, então é difícil a gente tomar como um padrão, né, qual seria o valor de um aluguel, mas nós trazemos um exemplo aqui baseado em fatores de mercado que são situações de certo modo comuns. Então, digamos que em um imóvel no valor de R$300 mil, você consiga ganhar de aluguel R$1.300. O valor líquido que entra na sua conta, descontando uma taxa em torno de 10% para a imobiliária, caso ele seja alocado, né, através de uma imobiliária, seria de R$ 1.170. Isso, claro, que também vai incidir o custo do imposto de renda, né, porque um aluguel tem que ser declarado, então lá no fim do ano você ainda vai pagar mais imposto sobre esse valor. Já num fundo imobiliário, se você tem R$300 mil aplicados, a gente receberia em torno aí de 1.625 de aluguel, né, que seria o rendimento desses fundos por mês, se nós considerarmos aqui uma taxa de 6,5% de rendimentos ao ano, né, o que dá aproximadamente 0,54% aí de rendimentos ao mês, que é uma taxa média, uma taxa que é possível encontrar hoje fundos imobiliários que vão distribuir os rendimentos mais ou menos nessa proporção. Então aqui a gente tem um valor superior, né, do valor de aluguel que a gente pode receber através de um fundo imobiliário,
e sem falar das outras vantagens que nós já apresentamos aqui. Então pode sim ser uma excelente alternativa para você diversificar os seus investimentos e ter aí até mesmo se aposentar através de fundos imobiliários. Bem, pessoal, por hoje é isso. O assunto da nossa semana, da coluna Dinheiro, são esses fundos imobiliários. Avalie se no seu cenário é realmente interessante aplicar em fundos imobiliários ou comprar o imóvel físico em si, né? Esperamos que tenham tirado as dúvidas de vocês sobre esse assunto e esperamos você na próxima semana. Até mais, pessoal!